Se você está cansada de comer com culpa, se você está cansada de seguir regras e ficar cheia de restrições com relação à sua alimentação, se você tem um histórico de dietas, de muitas dietas sem resultado ou com resultado que depois de você largar as dietas, você voltou para a estaca zero, e se você está cansada de ficar contando calorias toda vez que você come para ver se vale a pena comer o que você quer ou não, se o que você quer comer cabe na sua dieta ou não, você está no lugar certo. Aqui a gente vai falar, antes de falar de calorias, do que comer e do que não comer, a gente vai falar de comportamento e de autoconhecimento, que é a base que a gente precisa para começar a vislumbrar novas formas de se alimentar e de lidar com a comida. Muito prazer, eu sou Flávia Barbosa, sou nutricionista, tenho mais de 20 anos de experiência em atendimento e acompanhamento de nutrição para os mais variados públicos, e eu resolvi reativar esse canal justamente com esse objetivo de trazer uma luz, né, de facilitar a nossa vida no que diz respeito à alimentação. A gente tem muitas informações são meio que desencontradas, porque em um lugar a gente ouve uma coisa, em outro lugar a gente ouve outra coisa, e se o que você busca é se conhecer melhor, né, saber como o comportamento interfere nas nossas escolhas alimentares e na nossa forma de alimentar, né, e quer sair do lugar comum porque você já tentou um monte de coisas e achou que não teve resultado, é aqui mesmo que a gente vai conversar. Tá? Então, como eu falei, eu sou nutricionista, eu tenho mais de 20 anos de experiência em nutrição clínica, principalmente, e minha vida profissional começou fazendo atendimentos de nutrição em unidades de saúde. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na Prefeitura Municipal de Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, onde eu atendi durante 3 anos pacientes do programa Hiperdia, que é o programa de hipertensão e diabetes. Então, depois de me especializar em nutrição clínica, depois da faculdade, eu me especializei na prática um pouquinho mais em atendimento a pacientes diabéticos. E foi aí que eu tive certeza que aquilo que eu achava antes de escolher a nutrição, mas que foi o que me fez escolher fazer a faculdade de nutrição, era realmente verdade. Que mesmo que pequenas medidas, né, pequenas mudanças na alimentação poderiam trazer muito benefício às pessoas. Então eu experimentei e constatei que isso é realmente verdade. O público-alvo que eu atendi durante esses 3 anos principalmente, era um público com muitas limitações financeiras, sociais, muitas vezes cognitivas, pessoas que moravam sozinhas, pessoas que não tinham dinheiro às vezes para pegar ônibus para ir no seu atendimento no posto de saúde, né? Muito menos teriam dinheiro para comprar um monte de coisas que hoje a gente lê em um monte de lugar que fazem bem e que precisam ser consumidas quando a gente tem determinadas condições clínicas. Então, a minha conduta desde o início sempre foi usando os alimentos mais simples e fazendo pequenos ajustes dentro da realidade de cada pessoa que eu atendia. E aí, mês a mês, né, quando eu acompanhava e encontrava novamente essas pessoas, eu via grandes avanços. Eu vi pessoas que chegavam com a glicose pela primeira vez na consulta, com a glicose comigo, a 400, chegando lá em 400, sendo que o normal, aquela época, era 110, até 110, e de um mês para o outro a glicose sair de 400 e chegar a 150 e poucos. Isso é um grande avanço, sem tomar medicamento, porque essa pessoa ainda estava na fila, na espera, para ir na consulta com a endocrinologista e assim começar a tomar os medicamentos de diabetes. E dessa forma, eu atendi muitas pessoas que, no fim das contas, só com esse ajuste, né, só com esses ajustes na alimentação, acabaram nem precisando tomar medicamento e conseguindo controlar a sua glicose só com medidas alimentares e mudanças no hábito de vida. E eu tô falando de um público extremamente limitado, né, que para comer folha precisava trocar o aipim que ele plantava em casa pela folha que o vizinho dele plantava. É desse tipo de pessoa, né? Com esse perfil de pessoas que eu vi muito resultado. E aí eu percebi que se com muito pouco dá para fazer muito, né? Quanto mais possibilidades a gente tem, certamente os resultados também vão ser cada vez melhores. E aí,
né, todo esse conhecimento que eu fui adquirindo e toda essa experiência que eu fui adquirindo ao longo desses 3 primeiros anos, né, da minha carreira, acabaram construindo aquilo que é o meu método de trabalho até hoje, né, que é usar o simples para alcançar grandes objetivos. E hoje, né, quase 20 anos depois desse meu início de carreira, eu continuo atuando dessa mesma forma, né? Só que não só com pacientes diabéticos e hipertensos, né? O foco do meu atendimento são pessoas com alguma condição clínica, né? Mas principalmente doenças crônicas não transmissíveis, basicamente diabetes, hipertensão e obesidade. Né? Claro que eu atendo outros perfis de pessoas, né? Eu seleciono realmente as pessoas que eu vou atender, mas o perfil dessas pessoas é basicamente esse, né? E a minha conduta acaba sendo basicamente também sempre essa, né? Usar o mais simples, porque eu já sei, eu já constatei, e isso não muda ao longo do tempo, que pequenas medidas e medidas simples, usando alimentos simples, alimentos que a gente encontra facilmente, sem precisar inventar a roda, trazem muitos resultados. E aí, claro, não só alimentos, né? A gente também precisa falar no estilo de vida, né, em práticas que vão trazer mais saúde, trazer mais qualidade de vida e que vão agregar a alimentação para que a pessoa no final atinja os seus objetivos com o acompanhamento, né? Então, essa é basicamente a minha história. Nesse canal, o que eu tenho para te oferecer é isso, né? São medidas simples, são reflexões, né? Principalmente o que vem do meu dia a dia, o que surge nas conversas dos acompanhamentos que eu faço às pessoas hoje, em conversas em geral, mesmo que não sejam em acompanhamentos, né? Então eu sempre trago essas reflexões porque eu imagino que se um determinado assunto surge numa conversa, esse pensamento pode ser o pensamento de muitas pessoas. E esse canal aqui foi o que eu elegi para ser o meu espaço de falar sobre isso com você que se interessa na alimentação, na mudança do estilo de vida, para você ter mais saúde e mais qualidade de vida. Então é isso que você vai encontrar aqui, eu espero muito que você goste. Tá? Então, se você acha que tá nesse momento, que é isso que você quer, porque aqui a gente não vai ficar falando de modinha, não vai ficar falando de dosagem de suplementos, porque isso é uma coisa que eu uso em último caso e na minoria das pessoas que eu acompanho. Não vou ficar falando de caloria, não vou ficar falando de quais alimentos são proibidos se eu quero que aconteça isso ou aquilo no meu corpo e na minha vida, tá? Então, se é isso que você quer, não ouvir sobre aquele lugar comum que a gente ouve um monte de gente falando, inclusive ou principalmente pessoas que não são nutricionistas e mal são da área da saúde, então é aqui que você vai encontrar a nutrição fora do lugar comum. Então, se esse é o seu momento, se é esse o conteúdo que você quer consumir, eu te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque toda vez que tiver um novo conteúdo, você vai saber. E se você acha que esse é o momento de começar um acompanhamento de nutrição para mudar a sua forma de lidar com o alimento, lidar com o seu corpo e obter mais saúde, mais qualidade de vida com esse foco em saúde integral, eu te convido a clicar no link que tem aqui em algum lugar na descrição do vídeo e na descrição do perfil, que você vai direto para um link de agendamento, para uma página de agendamento e vai poder agendar uma conversa gratuita comigo em que a gente vai se conhecer, eu vou te explicar melhor a minha conduta ao longo do acompanhamento, vou te apresentar os meus programas de acompanhamento e você vai ver se é isso que se encaixa para o que você quer, tá bom? Então, é isso, a gente se vê no próximo vídeo.